Fala minha gente, tudo bem? Hoje o nosso tema de redação, vamos conversar sobre evasão escolar. Evasão escolar é aquele ato que infelizmente muitos alunos, muitas pessoas fazem ao longo da sua vida. Aquele aluno, aquele jovem, aquele adolescente que abandona a escola, seja no Fundamental 1, no Fundamental 2 ou no médio, não concluindo o ciclo básico como um todo. Tudo certo? O que a gente vai fazer aqui hoje? Primeiro eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Os meus vídeos, e acho que todos os vídeos que você encontra nessa e em outras plataformas, não têm a menor intenção de ser o final da conversa. Pelo contrário, exatamente o contrário, ele é o início dessa conversa. O que eu quero dizer com isso? A partir desse abrir de portas que nós fazemos aqui, você, com os seus conhecimentos, com as suas condições, tem que buscar ampliar essa ideia. Você tem que buscar os seus argumentos, buscar os seus filósofos, pensadores, pesquisas e estudos que vão agregar no seu texto. Ok? Abrindo ainda um parêntese nesse início, pessoal, quando a gente fala em filósofo, pensador, estudo, citação, música, filme, hipotexto, recorte, são elementos extremamente válidos numa dissertação, muito válidos. Competência 2 do Enem pede um ambiente sociocultural produtivo, competência 3 pede proposta de autoria. E essas coisas se constroem através desses elementos que eu falei, trazer esses elementos para o texto. Mas ele tem que trabalhar para você. Não adianta absolutamente nada, acredita em mim, zero. Não adianta nada eu trazer um elemento de fora, um grande pensador, um grande filósofo, um grande cientista que pesquisou determinado assunto, se aquilo não cumpre a única função que ele tem que fazer no meu texto, que é dar muito mais sustento e autoridade para a minha argumentação. Por exemplo, se nós estamos falando aqui da criminalidade, da entrada dos jovens cada vez mais cedo no mundo do crime, e eu estou conduzindo a minha argumentação no seguinte sentido: precisamos investir em escolas, precisamos investir pesado na educação de base, principalmente no Fundamental 1 e 2, para que possamos prevenir a entrada desses jovens no mundo do crime. Ok? Se eu estou conduzindo a minha argumentação desse tema, dessa forma, aí fica legal trazer aquela frase clássica de Vitor Hugo: quem abre uma escola fecha um presídio. Ok aí. Aí sim, puxa, se Vitor Hugo, há tantos anos atrás, já acreditava que quem abre uma escola fecha um presídio, então eu, leitor, começo a prestar mais atenção no argumento desse autor. Tudo certo. O que não funciona é, mesmo dentro desse tema, eu estar conduzindo uma argumentação para um outro caminho que não necessariamente passa pela necessidade da escola e, do nada, eu trago o Vitor Hugo para falar do texto. Ele não relaciona com nada que eu estou citando ali. Acaba sendo um tiro no pé. Por quê? Além de não servir para nada, afinal de contas ele não traz a autoridade que deveria se esperar dele, que eu digo do recorte do texto, eu deixo de usar as minhas palavras para argumentar em 2, 3 linhas. Então são 2, 3 linhas vazias que eu não estou argumentando e a personalidade também não conversa com o meu texto e não ajuda. Bom, desculpa esse parênteses, eu me alonguei demais nessa conversa, então vamos para o tema. Lembrando, use as suas possibilidades para abordar esse tema de uma forma mais profunda, como pesquise. Tudo certo? Pesquise, crie elementos, crie citações e venha para o texto inteiro. Vamos lá, já sabemos o que é evasão escolar. A gente precisa entender agora por que ela acontece. No Fundi 1 e 2, por exemplo, nós temos muitos elementos que são diferentes do fundamento do ensino médio, claro. Necessidades diferentes, idades diferentes, anseios diferentes. No Fundi 1, por exemplo, e 2, a distância da escola, zonas rurais muito distantes, aquelas zonas em que, olha, a prefeitura não fornece, por exemplo, o transporte que leva e traz essa criança da escola. E mesmo que forneça ou não forneça, não existe ninguém que acompanhe essa criança até lá, no caso do não fornecimento principalmente. Os pequenininhos, quem é que leva até a escola? Quilômetros e quilômetros de distância. São coisas que acabam desmotivando e o indivíduo acaba evadindo do ensino, ok? No ensino médio, aumenta um pouquinho a preocupação.
A falta de interesse, por exemplo, no ensino médio é relatada em 40% dos casos. 40% dos alunos que saem do ensino médio alegam falta de interesse. Talvez por isso que vem abaixo. O conteúdo que é apresentado na escola está fora da realidade dele. A realidade dele é outra. Ele vive, aprende, se interage de formas diferentes. Vamos conversar sobre isso com calma. A situação econômica, infelizmente, é uma verdade. O jovem muitas vezes se sente pressionado, no bom ou no mau sentido, a abandonar os estudos para garantir o sustento em casa, para colaborar com o sustento da casa. Às vezes, muitas vezes, ele opta por duas rotinas, a de estudante e a de trabalhador, só que ele não consegue. E aí ele opta, nesse caso, entre as duas, para a mais importante no momento, que é a necessidade básica de colocar comida na mesa. E o bullying, pasmem, ele é muito mais citado no ensino médio do que no Fundo 1 ou 2 como causa de evasão escolar. O problema é, olha só, não dá para colocar tudo isso numa tese, ok? Não dá porque eu não tenho campo, eu tenho 30 linhas apenas, não tem como argumentar sobre tudo isso e fazer uma conclusão decente para tudo isso. Tá, Edson, então eu posso filetar, fatiar isso? Eu posso, por exemplo, falar apenas do bullying? Ou eu posso falar apenas da situação econômica desse aluno? Eu tenho que problematizar isso. Poder você pode, mas não é um bom caminho. Eu tenho sempre que ter foco, muito foco, na frase tema, naquela frasezinha que o Enem traz em negrito. E no nosso caso aqui, no nosso tema, é a evasão escolar como um problema. Não é a evasão escolar em virtude do bullying. Porque o que acontece se eu falo, por exemplo, apenas desse grupo fechado que sofre bullying e por isso evade? Eu excluo os outros. Então eu tenho um caldo muito grosso, muito complexo, e eu pego apenas um ingrediente desse caldo. E os outros 95% dos alunos, por exemplo? Eu não vou falar deles? E se eu falo apenas daqueles jovens que precisam trabalhar? Eu deixo de lado todos os outros casos que envolvem a evasão escolar? Vocês entendem o que eu quero dizer? O foco tem que ser sempre na frase do tema. Eu tenho que atender aquilo que a frase tema pede. Os textos motivadores, a nossa conversa aqui é apenas para agregar. Eu tenho todos esses elementos, mas se eu falo de um só, eu estou tangenciando o meu tema. E como é que eu faço então num tema que fala a importância da evasão, o problema da evasão escolar no ensino básico? Como que eu trabalho isso? De forma abrangente, motivos que são abrangentes. Por exemplo, a falta de interesse, esse eu acho interessante. Ele está presente no Fundo 2, principalmente, no médio, principalmente, no 1 menos, são menores, não são tão autônomos assim, não se manifestam tanto. Por que falta de interesse, Edson? Gente, pensa bem, você jovem, você hoje aprende de uma forma muito mais complexa do que há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Hoje você aprende pela internet, você se forma pessoa, muitas vezes através também, claro que não só, mas também das mídias digitais. Você ensina, você interage através da internet. E aí quando você vai para uma sala de aula, rede pública, as particulares praticamente já viraram essa página, mas as públicas, você é uma máquina do tempo de 20, 30 anos atrás. Você, jovem hoje, conectado, hiperconectado, que interage, que se relaciona, que aprende, que ensina através da internet. Olha o que a gente está fazendo aqui. Você acaba, durante horas do seu dia, 5 vezes na semana, se sentando numa carteira, um atrás do outro, 45 alunos, uma situação extremamente passiva, eu apenas aprendo, absorvo, mas uma situação em que o controle total e restrito, o dono do conhecimento está lá na frente, é o professor. A troca é muito ativa da parte dele e passiva da minha. Ele fala, eu escuto, ele escreve, eu copio, tocou o sinal, eu vou embora. O jovem não se sente mais identificado nesse tipo de ambiente. Então, uma boa proposta de intervenção, se você quiser essa sugestão como tese, uma proposta de intervenção é trazer a escola para o século XXI. Mas isso passa por adaptação de corpo docente, adaptação do colégio, adaptação da estrutura como um todo. Basicamente estamos falando de investimentos aí do governo estadual e dos governos municipais, são eles que gerem as escolas estaduais e municipais, ok?
ok? O governo federal apenas repassa a verba da educação para os municípios, para os estados e, consequentemente, para os municípios. Ok, e uma outra tese, muito mais abrangente, que eu acho que é muito mais forte do que essa. Se fala muito em evasão escolar, mas se fala quase nada em prevenção da evasão escolar. As particulares sempre saem na frente, eles já têm um mecanismo muito próprio que funciona para evitar isso. As públicas não. Talvez se nós formos para cidades menores, a gente encontre um modelo que funcional, mas porque são menores. Então, nós pegamos mega capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros urbanos, Belo Horizonte, Fortaleza, por exemplo, um número absurdo de alunos, a coisa não funciona mais tão simplesmente assim. Como é que a gente pode prevenir a evasão escolar, Edson? O primeiro grande responsável por isso é o professor. Porque a desconexão do aluno com o ambiente escolar não acontece de uma vez, a ruptura não é imediata. Ele vem dando sinais, ele participa menos, ele entrega menos atividade, ele atende às necessidades de uma forma muito menos proativa, aí ele começa a faltar 1, 2, 3 vezes numa semana, 4 na outra, falta uma semana inteira, vem 2 dias e falta de novo. E aí professor e coordenador tem que estar muito antenado para isso. Ligar para casa. Se não houve resultado, ou se persiste o problema, acionar conselhos tutelares. A função do conselho tutelar é também essa, trazer esse adolescente para o seio da escola, para o aprendizado. Agora, isso não dá para fazer cada um de um jeito, isso tem que vir de cima. Então nós estamos falando da criação de um plano diretor, um plano de diretrizes, que parta do governo estadual em conjunto, ouvindo os governos municipais, porque as escolas são municipais e estaduais, já disse isso, e se cria um protocolo de fato de atendimento, em que o aluno possa ser assistido antes da evasão, ele possa ser socorrido antes da evasão. Em última análise, em último caso, traz esse aluno para a escola, a psicóloga vai lá e conversa com ele, o conselho tutelar tem que conversar com esse aluno, tem que mostrar para esse aluno a besteira que ele está fazendo para um futuro muito próximo, ok? Governos estaduais e municipais. Tudo certo, gente? Não é um tema absurdamente difícil. E eu, de propósito, dessa vez, não trouxe nenhuma citação, nenhum estudo. Claro que tudo que eu estou dizendo, os números que eu estou dizendo, são baseados em leituras que eu fiz, mas eu espero que você faça as suas, você descubra as suas leituras. E, por favor, não se apegue apenas a essas 2 teses que eu passei. Pense em outras, a gente pode conversar ao longo do tempo, pô, será que essa é boa, será que essa também não é tão interessante? O importante é, num tema abrangente, que não foque em um grupo específico, como esse, evasão escolar, trabalhar de uma forma em que eu consiga debater e problematizar a situação como um todo, não de um grupo específico dentro de um conjunto maior. Tudo certo? Por hoje é só. Eu espero que eu não tenha fechado esse assunto, que a minha intenção aqui foi abrir as portas para que você passe por ela e busque também as suas ferramentas. Ok? Nos encontramos em breve, outros vídeos vêm aí para a semana e a gente está lá para se encontrar de novo. Grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem sempre. Até mais.